Paz e bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, do belíssimo estado de Roraima. Muito obrigado pela sua presença aqui, abrindo essa sessão. Quero agradecer também ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E também eu faço uma saudação às senadoras, os senadores, muitos acompanhando aí de suas bases, funcionários dessa casa, assessores, e você, brasileira, brasileiro, que está nos acompanhando pelo trabalho de toda a rede de comunicação aqui do Senado Federal. Eu, senhor presidente, estou estarrecido e eu vou esperar o final de semana para falar na segunda-feira aqui, porque eu não vejo na mídia brasileira, na tradicional mídia, diferente do Trend Topic. Está lá o assunto mais comentado do momento, desde ontem, nas redes sociais. Acho que é por isso que se odeia tanto as redes sociais, se querem tanto fazer a censura, os poderosos de plantão querem censurar a mídia social, que o Lulinha, segundo uma testemunha-chave, o filho do Lula, segundo uma testemunha-chave da CPMI do INSS, que eu participo como titular, disse, em relatório, inclusive, da PF, que recebia uma mesada de R$300 mil por mês do dinheiro da fraude bilionária que roubou aposentados, pensionistas, viúvas, órfãos, deficientes brasileiros, os mais humildes desse país. Informações de que Lulinha está fora do Brasil, na Espanha, em Madrid. De que teria recebido através de uma empresa de Portugal, que o careca do INSS, que o Senado decretou sigilo de 100 anos, para você, brasileira, brasileiro, não saber onde é que ele entrou aqui, em que gabinete ele entrou aqui dentro do Senado. Então tem muita sombra que a gente precisa jogar luz. E Deus está agindo para isso. Graças à oração de muitos brasileiros sedentos por justiça. Sim, porque essa CPMI, ela iria ser dominada pelo governo, pela força bruta do governo, que mesmo sem assiná-la, sem querer a sua instalação, foi lá para tentar tomar o comando, como fez com a CPMI, com a CPI do crime organizado, um sonho antigo nosso, que o PT não assinou e botou o presidente lá, que não faz mais sessão. Essa semana não teve nenhuma sessão. E quando acontece sessão esporadicamente, tentam censurar parlamentares que querem buscar a verdade. Como aconteceu comigo, que eu fui interrompido na minha fala, não me deixaram falar. Então, senhor presidente, eu vou esperar o final de semana para ver se a mídia tradicional brasileira, o que está acontecendo que não está falando desse assunto? É o quê? São os milhões e milhões que o governo Lula, só esse ano aí já gastou na casa de 600, 700 milhões de propaganda e publicidade? É isso que está fazendo com que não se fale no assunto? Cadê a independência da mídia brasileira? Está na hora, o povo brasileiro precisa, o Brasil precisa. Que pelo menos se aborde, dando direito de ampla defesa e tudo, ouvindo o outro lado, mas se aborde o assunto. Eu vou esperar esse surto de bom senso, de autonomia da mídia tradicional brasileira e vou aqui, na segunda-feira, trazer um histórico desse caso. O que é que se sabe até agora? Portal 360 que deu esse furo nacional ontem. Senhor presidente, mas eu quero falar aqui também, hoje é o principal assunto que eu quero tratar, é sobre o senhor Messias, ministro, que está querendo aí, foi indicado pelo presidente Lula
No Diário Oficial, porque a mensagem não chegou no Senado, e corretamente o presidente Davi Alcolumbre publicamente deu uma chamada nessa falta de respeito do Palácio do Planalto com o Senado Federal. Já não basta o desrespeito do STF, que é sistemático contra essa Casa Revisora da República, mas o Planalto também, que não mandou a mensagem do Messias, e a sabatina foi cancelada corretamente pelo presidente Davi Alcolumbre. Agora, senhor presidente, eu fico estarrecido quando eu vejo nas manchetes de hoje dos jornais. Eu já tinha visto. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas peraí. O senhor Messias, ele é evangélico. Ele se diz evangélico, cristão, tudo. Diz que é contra o aborto. Vai na CNBB dizer que é contra a legalização do aborto. Mas dá o aval para a sistolia fetal? O método mais cruel contra bebês, contra o assassinato de bebês, porque é uma injeção de cloreto de potássio no coração para matar. Enquanto nem em animais é permitido fazer isso. E o ministro Jorge Messias, a AGU, deu aval na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes para suspender, anular uma decisão soberana do Conselho Federal de Medicina que reúne centenas de milhares de médicos brasileiros que, com base na ciência, com base na medicina, nos dados técnicos, disse que esse método deveria ser abolido. Então, me parece uma contradição. Não pode falar que é contra o aborto. Isso aqui é o método mais cruel de aborto. Então, senhor presidente, a gente precisa que essas coisas sejam esclarecidas, né? Porque também tem aí, na tradicional mídia hoje, isso fala. Do Lulinha não fala. Da suposta mesada aí de 300 mil reais por mês do Lulinha não se fala. Aliás, uma cobertura pífia da mídia tradicional na CPMI do INSS, que é recorde de audiência do povo brasileiro nas redes sociais do Senado e da Câmara dos Deputados. Estranho, né? Mas diz aí na mídia tradicional hoje o seguinte, que o ministro da AGU está dando o aval aí para sinalizar para os senadores, para conquistar a simpatia dos senadores para a sua sabatina no ano que vem, que está dando o aval aí nas emendas parlamentares, né, está fazendo esse gesto. Como também um gesto que fez, que eu acho que cai por água abaixo, quando ele questiona a decisão totalmente arbitrária, até irresponsável, advogando em causa própria do ministro Gilmar Mendes, fechando esse Congresso Nacional, dizendo que principalmente o Senado, que não pode mais encaminhar, não pode mais processar ministros do Supremo, uma prerrogativa que a gente tem nessa casa há 200 anos. E aí, olha só o que aconteceu. Nós temos aqui o ministro Messias dizendo o seguinte, não, contestando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes, ponderando sobre a lei do impeachment, dizendo o seguinte, que deve deixar o Senado, sim, continuar com essa prerrogativa. Agora, quando ele fala do quórum, deixa o quórum de 2/3. Por quê? Porque o objetivo é se blindar esse regime, Lula e STF, especialmente o STF, uma blindagem do STF nesse caso, é se blindar para 2027, quando nós teremos aqui novos senadores ocupando essas cadeiras, com o clamor das ruas que não para de crescer para se fazer um impeachment
que vai colocar de forma pedagógica cada um no seu quadrado, cada poder no seu quadrado, voltar a democracia no Brasil, voltar a separação nos poderes do Brasil, para que acabe esse caos institucional, essa insegurança jurídica da nação. Aí ele vem com medo do povo brasileiro, o ministro Gilmar Mendes, tirar esse direito da população de apresentar impeachment e do Senado de processar. E o ministro Messias vai lá, fala que deve deixar o Senado, mas o quórum de 2/3, que seria simples, quórum simples, maioria simples, ele bota para 2/3. Ou seja, a blindagem ele quer que continue, quer que aumente. Então, vamos colocar o pingo nos is aqui. É importante, senhor presidente. Tem sido prioridade máxima nesse mandato meu de senador, o senhor é testemunha disso, estamos sempre juntos aqui no plenário do Senado. Para mim, a causa das causas é a defesa da vida desde a concepção, contra o aborto. É o direito de nascer, o primeiro direito de liberdade. E é nessa condição, e também como relator de vários projetos de lei sobre o tema, autor de inúmeros requerimentos de audiência pública sobre isso, que venho denunciar uma grave contradição que atenta contra os valores mais sagrados do povo brasileiro. Eu refiro-me à manifestação oficial da Advocacia Geral da União, AGU, nos autos da DPF 1141. Nesse documento, assinado pelo senhor advogado-geral Jorge Messias, a AGU pede ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional a resolução do Conselho Federal de Medicina, CFM, que proibia a assistolia fetal em gestações acima de 22 semanas. Para quem não sabe, ou para quem tenta esconder a realidade com eufemismos técnicos, devo explicar o que é assistolia fetal. Presta atenção. Da gravidade, da crueldade, da desumanidade. Não estamos falando de um procedimento de saúde. Estamos falando de injetar cloreto de potássio diretamente no coração de um bebê de 6, 7, 8 meses de gestação. Um bebê viável. Um bebê que sente dor. Estamos falando de torturar um ser humano com uma dor absurda. E depois tirá-lo do útero com o coração todo queimado ou já em pedaços. A ciência comprova, nessa idade gestacional, que o bebê já tem receptores de dor desenvolvidos. O objetivo desse procedimento não é, como dizem, interromper a gravidez para salvar a mãe, o que poderia ser feito por um parto antecipado, salvando as duas vidas, a da criança e da mãe. O objeto único da assistolia é garantir que a criança nasça morta. É simplesmente um assassinato. A crueldade é tamanha que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, repito, veterinária, olha a que ponto chegamos de relativização. O Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu o uso isolado de cloreto de potássio para a eutanásia de animais, por causar sofrimento intenso e paralisia dolorosa antes da morte. Ou seja, para pet não pode, mas para criança, para bebê pode. A crueldade. Mas o que é proibido para um cachorro ou um gato, a AGU do governo Lula quer impor como direito e política pública para bebês humanos brasileiros. Isso é uma barbárie. Isso é legitimar a tortura contra um ser completamente indefeso. Há aqui também uma profunda incoerência. Recentemente, o senhor Jorge Messias visitou a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, participou de cultos e foi à mídia se declarar cristão, defensor da vida da família. Mas nos autos do processo, no silêncio de seu gabinete, ele assina uma peça que defende a tortura e a morte de crianças inocentes. Há aqui um apelo à coerência, senhor presidente. Não se pode servir a dois senhores.
Não se pode acenar para os cristãos com uma mão e com a outra defender a pior e mais cruel prática do aborto, do assassinato de crianças. Essa postura é também um grave atentado contra a saúde da própria mulher. Como relator do PL 2524 de 2024, eu compilei dezenas de estudos científicos em meu parecer. Eles mostram que o aborto tardio traz riscos gravíssimos para a gestante: hemorragias, infecções, perfurações uterinas e danos psicológicos irreversíveis, senhor presidente. Inclusive, tem várias revistas científicas, como a British Science, lá da Inglaterra, né, que mostra o seguinte, que a mulher, quando pratica o aborto, em comparação a que não faz esse ato, ela tem uma probabilidade muito maior de desenvolver envolvimento com álcool e drogas, depressão, síndrome do pânico, chegando à crise de ansiedade e também a tentativa de suicídio, próprio suicídio. É uma tragédia. Então, são sequelas emocionais, psicológicas, mentais e físicas. O Conselho Federal de Medicina, senhor presidente, que representa centenas de milhares de médicos, agiu com correção técnica e ética ao proibir que médicos sejam usados como carrascos. Está de parabéns, doutor Rafael Câmara, relator, ele que é conselheiro lá do Rio de Janeiro, do Conselho Federal de Medicina, e foi relator desse caso. A AGU deveria respeitar a autonomia técnica do Conselho, em vez de tentar derrubá-la para satisfazer uma agenda ideológica da morte, da cultura da morte. O Brasil quer a cultura da vida. O brasileiro é pró-vida. Mais de 80% dos brasileiros, em todas as pesquisas de opinião, pode pegar qualquer um, Globo, Folha, Estadão, qualquer um. Mais de 80% e não para de crescer a cada ano, porque o brasileiro tomou consciência do que é, com base no avanço da própria ciência. O brasileiro é contra a legalização do aborto. O país mais pró-vida do mundo é o Brasil. Talvez porque seja também a nação mais católica do mundo, a nação mais espírita do mundo, a segunda mais evangélica, já chegando próximo dos Estados Unidos. Nós temos essa marca de respeito à vida. Mas a AGU, que se diz aí contra o aborto, não está sendo coerente. Por tudo isso, senhor presidente, eu enviei ofício ao advogado-geral da União, cobrando principalmente explicações. Essa é uma excelente oportunidade para provar que, de fato, ele, senhor Jorge Messias, é a favor da vida, contra o aborto, como diz em suas visitas religiosas, mas na prática é diferente. Para isso, urge a retificação do seu parecer da DPF 1141, reconhecendo a constitucionalidade da resolução do CFM. Faça isso, senhor Jorge Messias. O senhor não está dizendo que é pró-vida, que é contra o aborto? Mude o seu parecer pró-morte. Faça esse gesto, não com discurso, mas com prática. É isso, senhor presidente, que a gente gostaria de falar hoje. Eu também vou falar na próxima semana, senhor presidente, se o senhor me der mais 2 minutos, se eu me comprometo a encerrar, eu vou falar na próxima semana sobre algo que mostra a que ponto chegou no Brasil a ditadura. Quem acha que nós temos democracia está redondamente enganado. Vamos cair na real. O que aconteceu com o deputado federal Alexandre Ramagem, a sua família, na verdade, no aeroporto, Galeão, com as suas filhas, a sua esposa e suas filhas de 7 e 14 anos, que foram surpreendidas quando estavam viajando, com o mandato de busca e apreensão expedido pelo Alexandre de Moraes, sabe para quê? Revirando tudo, suas malas foram retiradas, revistadas, apreensão de celular, computador, celular das crianças,
que não tem processo nenhum, da esposa que não tem processo nenhum. Senhora Rebeca Ramagem é procuradora do Estado de Roraima. De Roraima. De Roraima, senhora Rebeca Ramagem. O seu estado, presidente. Há 22 anos ela é procuradora e não responde a nenhum processo. Com isso, Moraes acaba de criar uma nova modalidade de crime: ser casada com seu marido. E as filhas, como é que ficam? É arbítrio por cima de arbítrio, é rasgando o ordenamento jurídico, rasgando a Constituição, assim na cara dura. E você vem dizer que nós temos democracia no Brasil? Pô, isso vai acontecer, a metralhadora está aqui, depois ela gira. Por isso que o brasileiro está assustado, senhor presidente, e nunca se mobilizou tanto nas redes sociais, você ouviu, como a partir da decisão de quarta-feira do ministro Gilmar Mendes, até hoje é o que se fala também, é esse assunto. Dessa decisão que praticamente anula o Congresso Nacional e que o presidente Davi Alcolumbre respondeu à altura, e eu espero que com ação, porque o discurso dele foi bom, muito bom, mas eu espero a ação rápida, imediata, porque senão não faz sentido estarmos mais aqui. Eu encerro com esse profundo pensamento nos deixado por Francisco Cândido Xavier, o grande humanista, pacifista, mineiro, que eu pude estudar a vida dele e que a minha vida é antes e depois de conhecer a sua obra, o seu exemplo. Ele diz o seguinte: ninguém vai querer saber o que fomos, o que possuímos, ou que cargo ocupamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo, na coerência com os ensinamentos de Jesus Cristo. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua tolerância. Muito obrigado, senhor presidente Francisco Rodrigues, por estar aqui abrindo essa sessão que não é muito comum às sextas-feiras. Obrigado ao presidente Davi Alcolumbre novamente, a toda a secretaria. Que Deus nos abençoe e nos guie nesse final de semana. Ótimo final de semana para você que está nos assistindo, para que está nos ouvindo, e para a sua família, com fé e esperança. Esse Brasil começa a dar a virada, né, senhor presidente? Presidente, tem um dado interessante, que é uma coincidência, o senhor gosta desses sinais. Um minutinho que eu termino. Hoje é dia 5 de dezembro. Há 20 anos atrás, exatamente no dia 5 de dezembro de 2005, quase que o Brasil ia legalizando o aborto. O assunto que eu falei aqui. E eu era um militante, um ativista, que ficava aqui fora, Zezinho. Eu ficava aqui fora, tentando entrar no Senado e na Câmara para segurar cartaz. Olha o que é que Deus, como Deus é incrível, né? Eu ficava e não conseguia entrar, ficava na chuva, às vezes tinha que voltar. Olha que coisa, para tentar falar com os senadores, com os assessores, né? E nós conseguimos barrar ali, né, ativistas do Brasil inteiro, parlamentares pró-vida, que se indignaram com a manobra do governo Lula para legalizar o aborto, que era o PL do PT, 1135. Nós conseguimos. Então, é uma data histórica. Dia 5 de dezembro, está fazendo 20 anos hoje, que o Brasil se livrou dessa mácula de sujar de sangue essa bandeira linda do nosso país com sangue de inocência. Muito obrigado, senhor presidente.